É Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Quem achou, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler aqui na NVI. Diz assim, olha. Naquele dia, ao anoitecer, na outra tradução diz assim, sendo já tarde, não noite, sendo já tarde, disse aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Peça a Deus para falar o seu coração e peça a Deus por um instante. Glória a Deus. Gente, olha, vencendo as tempestades. Quem é que não tem uma tempestade na vida? Quem é que não tem uma luta? Quem é que não tem uma decepção? Quem é que não tem uma frustração aí na sua vida, né? Tristeza, enganos, traições. Então assim, nós podemos aprender muito com as tempestades da vida, muito com as lutas que vêm sobre nós, que se levantam contra a nossa casa, a nossa família. Nós podemos aprender muito. E é isso que nós vamos falar sobre isso aqui. O que nós podemos aprender com as tempestades? Aliás, nós aprendemos mais, gente, nas tempestades do que fora da tempestade. Nós aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Você sabia disso? O seu erro faz com que você cresça, faz com que você mude de atitude. Então nós precisamos aprender com as tempestades da vida. Precisamos aprender aí com o que estamos vivendo e vivenciando. Eu queria só abrir um parênteses aqui, porque eu estava vendo a tradutora ali de surdos mudos, e eu queria elogiar, né, a participação deles nos cultos, e eu vi ali a irmã que é uma futura médica, não é isso? É uma futura doutora aqui no nosso meio, que Deus abençoe, parabéns, aí vamos ter mais uma médica aqui. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu me lembrei disso agora, vendo ali a pastora Alexandra traduzindo. Então, o que nós aprendemos com Jesus nessa passagem bíblica? Primeira coisa, lugares sólidos e seguros nem sempre são os melhores para crescermos e amadurecermos na fé e na nossa vida. Vou repetir, lugares sólidos e seguros para nós nem sempre são os melhores para nós crescermos na nossa fé e na nossa vida, e amadurecermos também. Jesus, ele estava com os discípulos em terra firme, em solo, na terra, e Jesus falou assim para os discípulos, vamos para o outro lado, entrem no barco e vamos atravessar este mar. É o mar da Galileia. Quem esteve lá em Israel? Quem já esteve em Israel? Aquele marzão, né? É um grande lago, mas eles chamam de mar pela extensão do mar. Os irmãos estiveram lá há uns 2 anos atrás com o pastor Jorge e pegaram uma tempestade desta. Depois o pastor Jorge pode falar um pouquinho sobre essa tempestade. Eu não estive lá. Mas, gente, os discípulos eles estavam seguros. E Jesus falou, vamos, é assim a nossa vida. Às vezes nós estamos seguros, estamos num lugar tranquilo. E aí nós somos desafiados a melhorar, a mudar de vida. Por exemplo, solteiro. A pessoa que é solteira está tranquila. Não tem que pagar a conta de água, luz, telefone, não tem que preocupar com a esposa, com o esposo, lavar roupa, fazer compra. Ele está maravilhosamente bem, pode ir para onde ele quiser, não tem que dar satisfação para ninguém, só falar, pai, mãe, eu estou indo lá para o Japão, lá para o sul do Brasil, e vai embora. Está seguro. Mas aí, ele é desafiado a casar-se. Hoje de manhã nós tínhamos 50 casais lá na nossa sede campestre, onde nós fizemos a última aula com os noivos, e todos querem casar, todos querem entrar no barco e partir para o mar, né? Sair, né? Talvez você é alguém que estava seguro, mas você decidiu abrir um empreendimento,
Você decidiu abrir mais uma loja, decidiu comprar um carro, decidiu mudar de casa, comprar uma casa, fazendo financiamento na Caixa Econômica. E aí você entrou nesse barco aí e você está atravessando o mar. Jesus falou com os discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Então, gente, a vida, ela é assim. O certo é que Jesus tirou os discípulos da terra firme e colocou no mar. Não tinha nuvens. O céu estava céu de brigadeiro. Porque eu creio que se tivesse nuvens, se o céu estivesse escuro, eles não entrariam naquele navio, naquele barco. Eu não entraria. Sinceramente. Se alguém me convidar, vamos entrar nesse barco, vamos atravessar para o outro lado, e tiver nuvem de chuva, eu falo, vamos esperar a chuva. Espera a chuva passar. Você está com medo? Estou com medo, é lógico. Eu não sei nadar. Entendeu? Certa vez eu fui com os adolescentes para uma praia, eu e minha esposa, nós cuidávamos dos adolescentes. E eu vi que os adolescentes chegaram perto de mim e falaram: pastor Daniel, vamos na banana inflável, vamos na banana inflável. Eu falei, vamos. Inocente. E aí eu vi que estava todo mundo vestindo colete, eu já fiquei assim, vai. Está vestindo colete por quê? Me dá um colete então desse, todo mundo pondo. Pus um colete daquele flutuante, né? Amarrei bem, pedi o melhor, falei, me dá o melhor que tiver. Amarrei e subi naquela banana inflável, e a lancha começou a puxar. E de repente eu vejo que a lancha estava entrando mar adentro. E os meninos todos naquela alegria, rindo, gritando. E eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Jesus? Tem misericórdia, Senhor, perdoa os meus pecados, meu Deus. Deus, aí eu fui lembrando, fui fazendo um acerto na minha vida. Fui pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quando chega em alto mar, aí os meninos pegam e viram a banana. Flávio, cai todo mundo. Aí, primeira vez, eu fui lá no fundo, aí você volta apavorado, né? O próprio colete sobe. Respirar. Aí procurando, onde é que está a banana, onde é que está a lancha, onde é que está todo mundo? Eu, mão na banana inflável, não soltava aquilo, eu furava aquela banana com a mão, mas não largava aquele negócio de jeito nenhum. Aí senta de novo, começa a puxar, aí nisso eu olho para a praia, quem está na praia gritando lá? Minha esposa. É. Jesus, tem misericórdia, é meu marido, é o único que eu tenho. Orou, ajoelhou. Sei que nós caímos umas 10 vezes, aí o rapaz voltou conosco. Chegamos são e salvo. Mas, gente, estar no mar, numa tempestade, é um negócio, deve ser muito terrível. Deve ser um negócio assim muito... Você não tem como fazer nada. Jesus então tirou eles e colocou eles lá no mar. Então, eles nunca imaginaram que haveria uma tempestade. Nunca imaginaram que passariam por aquilo. É como nós, quando nós começamos alguma coisa, quando nós empreendemos, quando nós pensamos, temos uma ideia, envolvemos com algum ministério, mudamos de emprego, casamento, a gente nunca pensa que vai ter esses negócios. Mas a tempestade, ela existe. E eu falo para os noivos e para os casados, nós temos tempestades do começo ao fim do casamento. Lutas. Nós temos muitas batalhas. Coisas que nós nunca pensamos que iria acontecer. Eu me lembro de uma moça que ela se casou e ela, com 2 anos de casados, manifestou um câncer de próstata no marido dela. Ele já era um homem mais de idade. Ela casou-se também com uma certa idade. Nunca tinha casado, casou, mas o moço nunca tinha ido ao médico. Olha a importância de irmos ao médico, nós os homens. Depois de 40 anos, você precisa ir no urologista, proctologista, procurar saber como é que está a sua situação, fazer os exames. O câncer, ele se alastrou nele de uma maneira tão rápida, deu metástase e não tinha mais o que fazer. E ele sofreu durante uns 6 meses, até que ela mesmo liberou o marido dela, porque ele não aguentava mais de sofrer. Ela liberou e ele foi se encontrar com Jesus. Quer dizer, são tempestades, coisas que nós nunca pensamos
que pode acontecer, mas acontece no meio da travessia deste mar, no meio desse empreendimento, no meio do casamento, acontecem coisas. Então Deus chamou os discípulos, né? Jesus chamou os discípulos, como Deus também chamou Abraão, tirou Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, Abraão. Deus também chamou Davi, ungiu Davi quando ele ainda cuidava das ovelhas, era um simples cuidador de ovelhas. Deus também chamou Samuel quando ele ainda era um menino. Samuel nem sabia discernir a voz de Deus. O profeta Eli que falou com ele: quando Deus te chamar agora, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou te ouvindo. Deus também chamou a Paulo no momento em que ele tinha todo o poder para perseguir e matar os cristãos. Tirou do conforto, tirou da terra firme e colocou no mar. E aí as tempestades, elas começaram a acontecer. Agora, o que nós precisamos aprender é saber ouvir a voz de Deus. Quando é Deus que está nos chamando, quando é Deus que está dando o sinal vermelho, ou quando somos nós mesmos que estamos querendo fazer alguma coisa que Deus não está autorizando. Muitas tempestades e muitas lutas que nós vivemos na vida são coisas que nós mesmos proporcionamos, nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Nós entramos nas encrencas da vida, nós mesmos que vamos direto para a tempestade. Às vezes não consultamos a Deus, não fazemos uma oração, não pedimos uma opinião e falamos: é isso mesmo, e nós vamos. Então você tem que saber ouvir a voz de Deus. Quando Deus está dando um sinal verde, quando Deus coloca um sonho no seu coração, um desejo no seu coração, e quando é somente nós. Pode ser que Deus também autorize quando é somente nós. Deus, eu tenho uma vontade de comprar uma casa lá na praia e tal. Aí Deus te dá o sinal verde. Pastor, mas como eu vou saber isso? Olha, como saber isso, se é Deus ou não? Um grande teste que nós podemos realizar quando temos uma dúvida é perguntarmos ao nosso cônjuge, quem é casado. Muitas vezes o nosso companheiro ou companheira é a boca de Deus para nós tomarmos uma decisão, para nós decidirmos coisas sérias na nossa vida. Outra coisa, a oração. A oração traz a convicção de Deus ao nosso coração. Tem que orar. Tem que dobrar os joelhos, tem que falar com Deus, tem que ter um tempo de consagração, porque tem coisas, irmãos, que elas não mudam nada. Você só perde alguma coisa, perde dinheiro, você perde um empreendimento, perde um carro, mas tem coisas muito sérias que mudam a nossa vida, para valer, mudam da água para o vinho, e nós precisamos orar. Eu não digo que você precisa orar, pastor, então vou orar só por coisas sérias, não, por qualquer coisa. Qualquer ação, qualquer atitude, qualquer viagem, qualquer pensamento, a oração, ela tem que fazer parte da vida do crente, porque é ali que ele se envolve com Deus, é ali que ele fala para Deus dos seus desejos e ouve Deus falando também. Quer ver mais? Bons conselheiros também podem ser sinais de Deus para a sua vida, para a nossa vida em caso de dúvida. Busque conselheiros, busque um pastor, fale com alguém que é mais experiente que você. Existem pastores, você tem pastor aqui na igreja, você tem homens e mulheres de Deus aqui na igreja, que vão te dar uma orientação vinda de Deus, vão abrir a Bíblia, vão falar alguma coisa que vai ser uma resposta de Deus para a sua vida, ou sim, ou não, ou espere. Então você tem que buscar conselheiros. Nós tivemos um casal aqui, que a igreja, nós, os irmãos, nós até demos um empurrão para eles comprarem uma casa. Eles compraram uma casa. Aí, num determinado passo da vida deles, eles resolveram fazer um empreendimento. Eles entraram numa bolsa de valores. Pegaram o dinheiro deles. Eles venderam a casa, pegaram o dinheiro e investiram na bolsa de valores. Aquilo ali foi dando certo durante 6 meses. Eles estavam tendo um rendimento. Mas depois de 6 meses, ou 7, ou 8, não sei quanto tempo, aquela bolsa quebrou, faliu. E eles perderam todo o dinheiro que eles investiram. O dinheiro da casa. E eles ficaram sem rendimento e sem a casa. E aí eles perguntaram: por que Deus fez isso conosco? E nós falamos: Deus não fez isso não. Vocês que fizeram.
Vocês que entraram, vocês que venderam a casa. Vocês não perguntaram a ninguém. Vocês não pediram conselhos para ninguém. Fizeram tudo caladinhos, sem orar, sem pedir uma direção. E agora é Deus? Não, irmãos, tem coisa que Deus não põe a mão. Tem casamento que Deus não fez. Tem casamento que Deus não põe a mão. E a pessoa está usando o nome de Deus. Deus falando, eu não entro nesse trem não. Esse casamento todo sem regra, casando de qualquer maneira, sem fazer um curso. Os pais não estão abençoando. Não tem minha bênção. E a pessoa acha que Deus está abençoando. E Deus não está abençoando. Tem coisas que Deus Ele não põe a mão. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. O que mais? Quando tem dúvida, a palavra de Deus nos dá respostas. Seja através da meditação diária, seja através de uma mensagem, uma pregação, ou seja através de um versículo que você está ouvindo na rádio, numa canção, que fala da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tira a dúvida do nosso coração. Quando é Deus, quando é nós mesmos, né? A gente mesmo. Ou quando é o diabo também que está soprando alguma coisa, e é uma armadilha para a sua vida, e você está entrando sem buscar uma resposta de Deus. Então eu falei, consulte o seu cônjuge, ore, tenha bons conselheiros, busque na palavra de Deus, e deixe a paz entrar no seu coração. Seja a paz de Cristo o árbitro aonde? No vosso coração. Quando é de Deus, você tem paz, você tem segurança. Quando você fica fazendo as coisas e a dúvida permanece, sai fora porque não é de Deus. Se tem paz, é de Deus. Pode continuar. Tá certo? Então, olha, nas tempestades, nas lutas, né? Então, busque para saber se é de Deus isso que você está passando. Se é para você entrar nesse negócio, se é para você sair, se é para você vender, se é para você viajar, se é para você mudar de estado, se é para você levar sua família para lá, para cá, fazer as coisas. Busque uma resposta de Deus para você não entrar em tempestades onde Deus não está lá com você. Tá certo? Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. Nem todo céu azul é sinal de calmaria e paz. Nem todo céu azul. Diz a Bíblia em Marcos 4,37, olha. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Então, gente, nem tudo que parece que está bem, agora nós estamos bem, agora nós compramos os nossos móveis, agora a nossa casa está legal, agora o nosso casamento está tranquilo, agora tudo vai dar certo. Olha, os meninos estão estudando, estão na faculdade, está tudo preparado. Olha, nós já temos o nosso carro, compramos, né, a nossa casa e está tudo indo bem, e de repente o negócio começa a dar problema. Começa uma tempestade, uma luta. Começa discussões. O filho começa a ter problema. Começa a andar com companhias erradas, a fazer coisas erradas. E você começa então a correr, e o negócio vai ficando cada vez mais, aparece um problema, aparece uma dificuldade, você resolve um, aparece outro, e aí você acha que o casamento está bem, aí vem sua esposa e fala, olha, eu não quero mais ficar casada, eu não gosto mais de você, o amor acabou, e aí começa aquela tempestade. Nosso pastor, numa mensagem dele, ele falou assim, depois de uma grande vitória, prepare-se para grandes lutas. Fique atento. Porque depois que nós conquistamos uma grande vitória, nós estamos em oração, estamos em jejum, estamos aí buscando a Deus, estamos vindo aos cultos, fazendo as campanhas, orando, buscando na palavra de Deus, aí conseguimos, aí a gente relaxa. Graças a Deus consegui. Graças a Deus meu filho passou no vestibular. Graças a Deus nós conseguimos o financiamento da casa. Graças a Deus acabamos de pagar o nosso carro. Graças a Deus meu filho casou e está bem e tal. Aí começam as lutas. Nós atendemos um casal aqui. Aliás, o casal, depois de uma conquista muito grande, eles conquistaram a casa dos sonhos. Uma casa linda, linda. E aí eles começaram numa briga muito grande, numa briga, e nós não conseguimos entrar para ajudá-los, para separar, para aconselhar. O negócio foi indo, e eles acabaram indo para a justiça, e se separaram chorando diante do juiz, chorando porque gostavam do outro, e Satanás desfez o casamento. Depois de uma grande vitória, vem uma grande luta, uma grande
tempestade. Então nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus, temos que estar preparados, tá certo? Então, gente, a tempestade, ela surpreende, ela surpreendeu aqui os discípulos. Os discípulos estavam bem, estamos indo bem, a travessia está tranquila. Aí diz aqui o versículo que levantou-se um forte vendaval, né? uma tempestade que veio sobre eles. Os discípulos, eles não estavam, né, no script, não estavam no convite de Jesus que haveria uma tempestade, que as coisas iriam, que o tempo ia fechar no meio da viagem, que eles iriam passar essa luta. Talvez você nunca pensou que iria passar uma luta de enfermidade, que um filho seu iria dar um grande problema, que você iria ter essa grande luta financeira na vida, que o seu casamento, você teria aí uma infidelidade, um adultério, uma mentira. Você nunca pensou nisso, não estava no seu coração, mas aí as lutas, elas vieram, as coisas aconteceram, e aí você está nessa luta aí, uma grande tempestade, como os discípulos aqui, estava tudo tranquilo, estava tudo tão bem, nós estávamos indo tão bem, o que aconteceu? Quantos casais eles terminam, divorciam, e você pergunta, por que você divorciou? Pastor, eu nem sei. Começou uma discussão, entrou uma terceira pessoa, nós separamos, estou aqui sozinha. Um rapaz aqui da igreja me procurou, e a esposa tinha saído de casa, eles brigaram, não sei o que aconteceu, mas ele me procurou, falou, pastor, me ajude com a minha esposa, ela está irredutível. Eu liguei para aquela mulher, quando eu liguei para aquela mulher, até palavrão ela falou comigo. Aí eu, não, tá bom, Deus te abençoe, boca suja. Desliguei. Aí o tempo passou, 1 ano depois, estou eu lá no gabinete, ela entra no gabinete, eu não sabia nem quem era. 1 ano depois, e ela começou a falar comigo, pastor, o senhor ligou para mim, o senhor insistiu comigo para eu voltar. Eu não lembro, eu não tenho. Eu sou aquela mulher que te xingou. Ah, agora eu lembro. Isso aí eu lembro. Você me xingou, palavrão feio que você xingou. Tá certo. E cadê o seu marido? Eu tenho um telefone dele, liga para ele. Aí eu liguei na frente dela. Ô, abençoado, glória a Deus, aleluia. Olha, tem uma notícia boa aqui para te dar. Sua esposa, ela está aqui, ela quer voltar ao casamento. E ele pegou e falou, pastor, agora não dá mais. Mês que vem eu vou casar de novo. 1 ano depois, mês que vem eu vou casar de novo. Mas não dá para você sair fora disso aí não, rapaz, e volta para sua esposa. Não tem jeito, pastor, já envolvi os pais, os parentes, está todo mundo esperando. Eu estou gostando dessa mulher, dessa moça e tal, mas dá um jeitinho, a gente vai aí, esclarece. Não tem jeito, pastor, está tudo muito envolvido. Eu já estou envolvidíssimo aqui com ela, com a família, com promessas, com a festa, com o casamento. Aí eu virei para ela. Então, tá bom. Aí eu virei para a mulher que estava comigo lá no nosso gabinete e falei, olha, não tem jeito. Seu ex-marido vai casar agora, mês que vem. Começou a chorar. Aí ela falou assim, sabe por que aconteceu isso, pastor? Por causa dos meus familiares. Eles é que falaram comigo para eu separar. Sai fora deste homem, esse homem não presta. Isso aí é coisa ruim, isso aí não vai dar nada. Sai fora. E ela saiu mesmo. Só que agora, as irmãs, os irmãos, está todo mundo casadinho, bonitinho em casa com seu parzinho lá. E ela sozinha chupando dedo. Porque foi ouvir os outros. São as tempestades da vida que acontecem. Olha aqui, Davi. Olha o que aconteceu aqui com Davi. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Põe aí para mim. Está aí. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Então, tá vendo? Era uma época que os reis saíam para a guerra, mas Davi ficou em casa. Davi ficou ali, por ali, de bobeira, e aí Davi cai num grande laço na vida dele.
Davi, ele caiu numa grande tempestade. Por que Davi caiu nessa tempestade? Olha, primeiro, ele estava onde não devia estar, abandonou o lugar do seu chamado para não realizar nada. Ociosidade. O ócio, gente, nos leva ao pecado, nos leva ao erro. Cabeça vazia é o que, gente? Oficina do diabo. Então nós temos que ocupar o nosso pensamento, ocupar a nossa mente, ocupar, o nosso coração com algumas coisas, porque se ficarmos ociosos, Satanás vem de mansinho e põe algumas coisas na nossa mente, e aí aquilo ali nos derruba, pequenas coisas que nos derrubam. Segunda coisa, por que Davi entrou nessa tempestade? Ele não mensurou as consequências do seu pecado, ele não pensou no dia seguinte. Você tem que pensar, pecado tem consequência. Pecado, querido, traz derrota, tristeza, traz separação. Só que Davi não pensou, Terceiro, não houve arrependimento. E quando não há arrependimento, nós nos tornamos escravos do pecado. Não houve arrependimento na vida de Davi. Ele não foi tocado, o coração dele não se abriu. Aí o profeta teve que ir lá e falar com ele do pecado dele. Aquilo ali destruiu a vida de Davi. Foi o grande erro na vida de Davi. E acabou, aquela tempestade acabou com ele. Está vendo como que nós temos que tomar cuidado com as coisas da nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, o que nós fazemos, pode mudar a nossa vida. Tem que ter atenção, tem que estar atento. E o que mais nós aprendemos aqui, queridos, com esse texto, onde Jesus, ele acalma a tempestade. A grande diferença numa tempestade é Jesus no barco. Jesus, ele faz toda a diferença. Aí que nós vamos ver, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. A presença de Jesus no barco com os discípulos, aquele barco ele não iria afundar, porque Jesus, ele estava naquele barco. Então, querido, quando Jesus está no seu barco, quando você está enfrentando uma tempestade, uma grande luta, mas Jesus está com você, você vai passar por essa tempestade, vai chegar lá do outro lado, para realizar o que Deus tem para a sua vida. Jesus, ele está no barco. Jesus estava em Marcos capítulo 4, versículo 38, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos, que pereçamos? Jesus, nós vamos morrer, cadê o Senhor? O Senhor está dormindo, e nós aqui estamos quase morrendo. Quem sabe essa tem sido a sua oração. Jesus, tenho orado tanto, o Senhor não tem me respondido. Jesus, tenho clamado tanto, mas o Senhor está dormindo. O Senhor não vai falar nada não? Deus, o Senhor não vai fazer nada por mim, pela minha casa, pela minha família? O Senhor não vai fazer nada por esta causa, Senhor? Às vezes essa é a nossa oração, porque o Senhor não me ouve, não me dá resposta, não interfere, não faz um milagre. Às vezes clamamos tanto e não obtemos as respostas das nossas orações. É como o salmista, que eu quero ler um salmo com você, Salmos 10, de 1 a 12. Olha o que o salmista fala aqui. Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Em sua arrogância o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça, e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim nem aos meus descendentes. Sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaças, violência e maldade estão em sua língua. Fica à espreita, perto dos povoados, em emboscada, mata os inocentes, procura as escondidas das suas vítimas. Fica à espreita como um leão escondido, fica à espreita para apanhar o necessitado, apanha o necessitado e o arrasta para a sua rede. Agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder.
pensa consigo mesmo: Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados. O salmista falando com Deus. Olha os Salmos 22, versículos 1 e 2. Salmos 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde, de noite e não recebo alívio. Olha Isaías 49, versículo 14. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Às vezes parece que nós estamos vivendo isso. Não tem resposta, não tem voz de Deus, não tem uma porta aberta, não tem um milagre. Deus está calado. É como os discípulos que correram até Jesus. E Jesus: o Senhor não te importa não? Nós estamos morrendo, as coisas estão acontecendo, eu estou perdendo a saúde, eu estou perdendo o emprego, a minha casa vai para leilão, eu não estou tendo dinheiro para pagar esse aluguel, olha essa doença. Jesus, cadê o Senhor? Clamamos e às vezes não ouvimos. Mas olha, o grande segredo está ir até Jesus. Os discípulos, eles foram até Jesus, eles correram até onde Jesus estava. O grande segredo da vida do crente, do cristão, é você ir até Jesus, é você buscar a Jesus, é você se ajoelhar e clamar a Deus mesmo, como eles clamaram. A Bíblia diz aqui que eles clamaram, despertaram e clamaram a Jesus. Quer dizer, eles gritaram: Jesus, nos socorre, tem misericórdia de nós. Olha aqui, despertar Jesus. Como aquela mulher hemorrágica, né? Aquela mulher que sofria há tantos anos, mas ela enfrentou todo mundo, enfrentou a todos e tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, saiu virtude de Jesus. Ela foi curada, porque ela venceu, ela tocou Jesus. Até aquele momento ela não tinha respostas. Até aquele momento médicos alguns faziam as coisas para ela, não tinha respostas para a sua enfermidade. Mas ela foi em Jesus, ela desafiou a todos, ela desafiou tudo e tocou na orla de Jesus. Quando ela tocou na orla de Jesus, a palavra de Deus diz que saiu o poder de Jesus, e aquela mulher foi imediatamente curada, livre do seu mal. Nós precisamos fazer isso, tocar em Jesus. Nós nunca estivemos num tempo em que nós temos que buscar tanto a Deus, nos dedicarmos tanto à leitura da palavra, clamarmos tanto a Deus. E parece que quanto mais nós clamamos, mais as coisas parece que estão reviradas, parece que não estão dando certo. Mas é Deus agindo através da oração. Às vezes nós queremos que Deus age de tal maneira, mas Deus age de outra maneira. Eu e minha esposa estamos orando todos os dias pelo Brasil, e clamando a Deus, falando: Deus, lança luz nas trevas do Brasil. E um dia desse nós estávamos conversando e falando: meu Deus, mas a gente está orando para trazer luz e o negócio está indo ao contrário. E Deus falou conosco: não, eu estou mostrando para todo o Brasil quem é quem, o que está acontecendo, as tramas, né? os adversários, quem está se levantando, quem é quem. É dessa maneira que eu tenho que te mostrar, não tem outra maneira. São as orações dos santos, são as orações da igreja. As orações estão funcionando. Não é do jeito que nós pensamos, é do jeito que Deus quer. Tá certo? Então Jesus, naquele momento em que ele foi despertado, diz a palavra de Deus assim, que Jesus se levantou. Jesus acordou e Jesus se levantou. Quero te dar uma palavra profética, meu irmão. Jesus vai se levantar a seu favor. Jesus se coloca de pé por sua causa. Jesus se coloca de pé às suas orações, ao seu clamor. Ele não está dormindo, Ele não se esqueceu de você. Jesus, Ele se coloca de pé. Sabe para que Jesus se coloca de pé? Para realizar milagres. Ele não ia realizar milagre deitado lá com a mão atrás assim, de Raider. Não, Jesus jogou o travesseiro para lá e Ele se levantou. Salmo 68, de 1 a 6. Salmos 68 diz assim: que Deus se levante, sejam espalhados os seus inimigos,
Fujam deles os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça. Como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os inimigos na presença de Deus. Alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Pai para os órfãos, é defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Geração de Souza Pinheiro, Geraldo de Souza Pinheiro, favor chegar à mesa onde ficam os pastores. Chega lá, Geraldo. Geraldo de Souza, vai lá, ali. Geraldo de Souza Pinheiro. Deus não se esquece de nós, dos seus filhos. Isaías 49, versículos 15 e 16. Olha que coisa linda. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Deus não se esquece de nós, querido. Deus, não dá para nós sairmos da presença de Deus. Não dá para nós falarmos assim: Deus, o Senhor não está vendo a gente? Não tem, porque o Senhor está gravado aqui nas minhas mãos. Olha, eu estou te vendo aqui, está sempre, está marcado aqui nas minhas mãos. Você não está esquecido. Deus, mas o Senhor se lembra mesmo? Lembra que, ó, você está aqui. A palavra de Deus, Isaías. Jesus se levantou e repreendeu o vento. Jesus repreendeu o vento. Aquieta-te, vento. Parou. O vento parou. E disse ao mar: acalme-se. Acalma-se, mar. Para com isso aí. Fica quieto, o vento. O vento parou. O mar se aquietou. E houve bonança. Tudo voltou ao seu devido lugar, à normalidade. Tudo ficou do jeito que estava antes, porque Jesus se levantou. E Jesus, quando Ele se levanta, querida, é para que milagres aconteçam nas nossas vidas. Jesus, quando Ele se coloca de pé, é porque portas vão se abrir, é porque Ele está indo ao nosso encontro, é porque as coisas vão voltar ao normal. Jesus vai fazer milagres aqui nesta noite. Jesus, Ele se coloca de pé. Jesus se levanta aqui nesta igreja, nesta noite. Na sua vida, você que nos assiste nessa noite, você que está aí com uma grande luta, uma grande tempestade, Jesus se levanta ao seu favor nesta noite. Jesus se levantou, repreendeu o vento. E de quebra, acho que Jesus ficou nervoso porque eles acordaram ele. Acho que Jesus ficou nervoso aqui, porque Jesus repreendeu o vento. Que é isso aí? Que vento é esse? Está vendo que eu estou dormindo? Mar, fica calma, para com isso. Aí ele voltou para os discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Por que você está com medo? Que medo é esse no seu coração? Que temor é este? Você está com medo da vida por quê? Você está com medo dessa tempestade por quê? Jesus falando. Por que você está assim dessa maneira? Escondido. Não fala no meu nome. Vocês não têm fé. Jesus desafiou os discípulos. É para usar fé. É para você crer. É para você não temer. Deus está no controle de todas as coisas. Nada saiu fora do controle. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele manda te dizer nesta noite: tira esse medo do seu coração. Tira esse medo do seu coração. Levanta e anda. Vai. Faz o que você tem de fazer. Enfrenta essa dificuldade, essa luta. Tira esse medo do seu coração e da sua alma, do seu interior. Que medo é este? Porque vocês estão com medo. Eu estou nesse barco. Eu estou aqui. Jesus falando com os discípulos. Vocês acham que o barco ia afundar?
Vocês iriam morrer comigo neste barco. Que medo é este? Que medo é este? Você vai arrancar o medo do seu coração nesta noite, meu irmão, minha irmã. Tira esse medo do seu casamento acabar. Tira esse medo de você perder os seus filhos. Tira esse medo de você perder a sua casa. Tira esse medo de você ficar doente. Confia em Deus. Jesus está falando: ainda não tendes fé? Vocês não podem crer em mim. É para nós crermos. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Eu não quero saber. Deus é quem precisa saber. Ele está mandando você ter fé. Minha luta é grande, pastor. Deus está falando, é para você ter fé. Não é para você abrir mão da sua fé. Você está na casa de Deus, é para você ter fé. É para você se encorajar. É para você ir. É para você levantar amanhã e falar: Deus, eu vou vencer, o Senhor está comigo. Pode não dar certo hoje, mas amanhã eu faço de novo. Se amanhã não der certo, eu faço outra vez. E se outra vez não der certo, eu vou fazer de novo. Mas eu não vou parar. Eu vou ter fé. Deixa a fé brotar no seu coração, no nome de Jesus. Pastor, e se Deus não curar? Ele é Deus. Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora dEle. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. A pastora Débora estava falando comigo do Casados para Sempre. Pastor, muitas pessoas se esfriaram na fé e se afastaram da igreja. Mas ela disse que Jesus falou que os que ficaram são os que são os fiéis, são os guerreiros. E que haverá um grande crescimento na igreja. Salvação de familiares, transformação de vidas. Um número muito grande de pessoas vai correr para a igreja, no nome de Jesus. E aí nós vamos terminar aqui. Marcos 4 diz assim: Jesus, por que são tão tímidos, sem fé, com medo? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Não tem limite para o poder de Deus? Olha que coisa maravilhosa. Não tem limite para aquilo que Jesus pode fazer, pastor Marquinhos. Até o mar, o vento, obedecem a Deus. Todas as coisas estão sujeitas ao poder de Deus. Quando Jesus se levanta, querido, Ele está dizendo: eu sou soberano, eu sou poderoso, eu sou aquele que pode resolver. Eu já estou de pé. Eu vou te curar. Vou colocar os seus ossos no lugar. Eu vou colocar sua coluna no lugar. Eu vou colocar seu quadril no lugar. Eu vou colocar o seu cérebro no lugar. Não tem limite para o meu poder. Até o mar e o vento obedecem ao nosso Deus. E nós vamos orar neste momento. E nós vamos experimentar milagres de Deus, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé no nosso lugar e vamos orar.